telefonava quando eu vim para a igreja, porque eu quero lugar ele para levar o senhor. Tem que, senão nós já não somos dois parada dura, né? Eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem de pé em nome de Jesus. Quero dizer para os irmãos que domingo fizeram uma homenagem para mim, no meu aniversário, né? Foi bênção. Ele podia fazer aniversário todo mês, uma semana, toda semana de aniversário. Não importa ficar velho, o negócio está presente. Deus abençoe todos que me abençoaram, que me disseram, né? E eu, inclusive amanhã, eu quero pedir oração para os irmãos, que eu vou estar viajando amanhã para Juazeiro do Norte, em nome de Jesus. E eu já vou bem perfumado, hein, mano? Vou perfumado para aquela terrinha lá, hein? Que eu quero perfume, foi bênção pura. As palmas lá no Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé, pedir ao bispo que faça essa primeira oração, intercedendo a Deus para que ele me use em nome de Jesus. Meu Deus, em tuas mãos, Senhor, entrego o teu servo, que a tua graça e o teu poder venha, Senhor, sobre ele, e que tudo que ele falar, profetizar, Senhor, seja da tua vontade e que venha de encontro às nossas necessidades. O teu lado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Se algum irmão puder, por gentileza, designar esse multiplicador, eu agradeço. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Aleluia. Pode ser que a minha versão fuja um pouco menos agudo, por favor. Pode ser que a minha tradução fuja um pouco daquilo que os irmãos tenham aí. Tá? Mas segundo a tradução de João Ferreira de Almeida, a Thompson, Bíblia de Estudo, diz: ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Vou repetir. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Amém? Esse vai ser o tema do nosso bate-papo com Deus hoje. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Olha para o seu irmão do lado e diga: Ele tem ciúmes de mim. Fala com certeza: Ele tem ciúmes de mim. Amém. Podeis tomar assento. Aleluia. Nós já abrimos o culto com o Salmo 121, dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Seu socorro já estava aqui, tá? Quando você chegou, seu socorro já estava aqui, amém? Nós louvamos a Deus dizendo: a minha vida é do Mestre. Nós cantamos que temos a marca da promessa. Nós até dançamos na presença de Deus. Eu vou confessar que não sei, quando eu vi a água chegando, eu falei: é hoje. É hoje que eu descubro como é que o bispo dança tanto, canta 6, 7, 8 corinhos, não perde fôlego. Deve ser água. É água? Vou descobrir hoje. Amém. É água. Aleluia. Louvo a Deus pela vida do bispo, pela oportunidade que me é cedida de trazer nessa noite a palavra do Senhor. Tenho muito respeito e muito carinho pela vida do bispo, porque ele é um homem que tem sido muito usado na minha vida. E isso eu digo desde quando eu conheci uma jovem, e a jovem me convidou para ir numa igreja. Vamos lá numa igreja ali. Numa igreja? Vamos na minha igreja, vamos. Quando eu fui naquela igreja com essa jovem, nós não estávamos nem com um relacionamento engatado ainda, nós estávamos orando. Para saber quando a pilha acaba. Amém. Aleluia. E nós estávamos ainda orando, intercedendo a Deus, pedindo a Deus que mostrasse
Se era realmente da vontade dele que ali tivéssemos um relacionamento, um namoro, e que desse namoro viria com certeza o casamento, né? Deus respondendo. E eu lembro que num dos cultos que eu fui visitar a igreja dessa jovem, que é a minha excelentíssima esposa que está ali atrás, Deus usou a vida desse bispo para dizer: olha, tem casamento chegando aí. Eu falei: meu Deus, mas será? Amém. Também posso. Continuamos orando e ali debaixo da oração, debaixo da permissão de Deus, nós realmente entramos num relacionamento que resultou no nosso casamento. Então, quando eu digo que esse homem realmente é uma bênção na minha vida, ele realmente é uma bênção na minha vida. Porque até mesmo quando eu passei por uma crise um tanto complicada, que eu achei que meu casamento fosse se perder, Deus usou também a vida desse homem para dizer: ei, pode ser relevante que for, mas isso aqui é de Deus. E o que é de Deus não acaba assim não. E hoje, para honrar a glória do Senhor Jesus, eu vivo a melhor fase da minha vida com a minha esposa. Eu glorifico esse homem porque quando eu vim do outro ministério, glorifico a Deus pela vida. Amém. Do nosso bispo Celso, glorifico a Deus pela vida dele, porque quando eu vim do outro ministério, fui aceito, como eu não posso dizer aqui, né, testemunhar, de uma maneira muito, mas muito agradável. Fui aceito, fui recebido, e hoje faço parte desse ministério. Eu louvo a Deus pela vida desse homem e digo: quando precisar de uma resposta certa de Deus, você orou, Deus deu a resposta, você também assim, que nem aquela história do novelo islâmico. Deus, faça com que o novelo amanheça molhadinho, para eu saber que é do Senhor. Está lá molhadinho, Deus, tá. Deus, agora vamos fazer com que ele amanheça sequinho. Quando você tiver a resposta de Deus, você se sentir meio... Fale com esse homem, Deus vai usá-lo para te trazer a resposta de Deus. Quando se sentir até mesmo fraco, quando se sentir sem ânimo, peça a Deus que use a vida desse homem, que use esse ministério, porque aqui eu fui fortalecido. Aqui eu pude, por exemplo, ver Deus trabalhar na minha vida quando eu me desafiei a voltar a servir a Deus como eu nunca servi em toda a minha vida. E olha que me converti aos 17 anos. Não parece, mas faz um pouquinho de tempo. Mas nos últimos tempos eu vivi como eu não vivi até mesmo enquanto eu não conhecia o Senhor. Mas no final do ano passado eu tive uma experiência com Deus, que de lá para cá Deus tem realmente usado esse ministério para me abençoar. Deus tem verdadeiramente usado esse ministério para me fazer viver milagres. É por isso que eu digo: hoje eu vivo a melhor fase da minha vida diante de Deus. Deus tem feito na minha vida um verdadeiro milagre. Mas voltando aqui para a nossa palavra de hoje, o tema: o Espírito Santo tem ciúmes nossos. Nós lemos ali no capítulo 4 do livro de Tiago, versículo 5: ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Ciúme, eu acredito que todos aqui conheçam muito bem como funciona, né? Se não todos, a maioria. O ciúme acontece muitas vezes quando você sente que aquilo que você mais quer, aquilo que você mais gosta, aquilo que você guarda e zela tanto, é oferecido um certo risco àquilo. Não é daí que vem ciúme? Quando, por exemplo, você está com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, linda e maravilhosa, e entra num lugar que você percebe que 1, 2, 3, 4 só olham de maneira diferente, já dá aquela pontinha de ciúme, né? Aí você já dá a mão, você já abraça, você já mostra que está por ali. A mesma coisa com as varoas. Quando chegam lá com os seus homens, e os seus homens colocam o seu levanterno, o seu sapato, né? Fazem a escova como eu. Chegam num determinado lugar, de repente uma ou outra, ou duas olham assim, ela fala: epa, esse aqui é meu. Ela já dá um jeito de pegar na mão, já dá um jeito de abraçar, dá uma chupada no cabelo, mostra que está por ali. Ela demonstra o ciúme que ela faz, aqui o cuidado com aquilo que ela sente um certo risco de perder. Da mesma forma é o Espírito Santo de Deus com as nossas vidas. Ele tem tamanho ciúme de nós, que quando convidado a morar no nosso coração, a fazer do nosso coração morada, você passa a sentir o seu coração arder. Algumas pontilhadas como se fosse uma agulha. Toda vez que você se vê em risco de contrariar a vontade do Espírito. E eu tenho certeza que muitos aqui já sentiram isso. Quando você se vê numa situação, você para numa banca, por exemplo, faz ali uma compra, e na compra o mercador te devolve ali 3 vezes mais do que você pagou com o troco errado. Na hora você pega o dinheiro, mas vem aquela pontadinha no coração, tem
pontinha que você sente é o Espírito Santo de Deus cuidando da sua vida, para que você não erre, porque o Espírito Santo, mais do que ninguém sabe, que um erro leva ao outro e ao outro, e vai chegar a um ponto em que o Espírito Santo de Deus não estará com essa efetividade na sua vida. Se você viver, se você aceitar, se você decidir por viver no erro, porque isso é uma das premissas para que possamos ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele só vem quando nós temos uma limpeza pessoal. E quando eu digo limpeza, é limpeza de caráter, é limpeza realmente do seu eu. É você entender que daquele momento em que você passou a confessar a sua fé em Cristo em diante, você precisa sim se desprender, se despojar de tudo aquilo que era do velho homem: a mentira, a ganância, o engano, todas as situações que te levavam a pecar. E o Espírito Santo de Deus te dá um entendimento para você saber exatamente onde você pode, onde você não pode, onde você deve, onde você não deve. E é através dessa pontinha, que esse toque, com esse arder no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus nos mostra. Quando nós realmente, é como se assim, desse o farolete, a sirenezinha. É como se fosse um detector de metal. Por exemplo, quando você entra numa loja e tenta passar por um produto que ainda não teve o lacre solto pelo caixa, dispara, não dispara? O alarme, o serviço de segurança. A mesma coisa o Espírito Santo de Deus. Quando você tenta passar um determinado limite que o Espírito Santo de Deus sabe que ali é arriscado para você perdê-lo, ele estava lá e você sente esse pontinho. Esse é o ciúme do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a sua vida. Para lembrarmos só, entender um pouquinho de quem é esse Espírito Santo, com quem a gente convive. Porque muitas vezes vão se passando os dias e a gente esquece até mesmo de dar bom dia ao Espírito Santo, como nos ensinou o Benin. Às vezes a gente vai até deitar sem se despedir, sem dar boa noite ao Espírito Santo. Vamos descansar. Vamos entender um pouquinho mais de quem é o Espírito Santo. Ele é aquele que já era antes da criação do mundo. Porque a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra, ainda quando era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele é o mesmo que no capítulo 6, versículo 3 de Gênesis, Deus avisa que está o retirando da humanidade e que está dali em diante, então, limitando a idade humana a 120 anos. Esse é o mesmo Espírito. É o mesmo que esteve sobre os grandes homens da Bíblia, sobre Saul, sobre Gideão, sobre Sansão, sobre Davi. É o mesmo que atuou nesses homens e fez esses homens tão grandes, que entraram com histórias que até hoje nos ensinam, que são histórias que não serviram só naquele tempo, são histórias que ainda hoje, se você aplicar na sua vida, você vai ver: caramba, Saul passou por algo parecido, Saul passou por algo parecido. Esse Espírito é aquele que mora em nós, nós que esperamos em Deus, nós que um dia levantamos a nossa mão. Eu sei que muitos fizeram isso sem a menor noção. Eu mesmo, no dia que me converti, quando eu fui dar conta, eu já estava voltando para o meu lugar, porque eu tinha levantado a minha mão, tinha vindo à frente da igreja e declarado que o Senhor Jesus era o único e suficiente Salvador da minha vida. Esse é o primeiro, o principal e um dos mais importantes atos da sua vida, para uma vida com Deus, para que o plano da salvação se concretize. Não basta você simplesmente vir a uma igreja, não basta você simplesmente ouvir louvores, não basta você simplesmente deixar de fazer o que é mal. Você precisa professar a sua fé, você precisa declarar que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. E daí em diante o Espírito Santo, esse que tem ciúme de você, vem morar no seu coração. Esse mesmo Espírito é aquele que convence o mundo do pecado, é aquele que nos usa para provar para o pecador que ele tem um caminho melhor a seguir, que ele tem um caminho que pode levá-lo à vida eterna. Esse mesmo Espírito é aquele que testifica com os crentes que somos verdadeiramente filhos de Deus. Posso ouvir um glória por isso? Somos verdadeiramente filhos de Deus. Quer privilégio maior do que ser filho daquele que tem o controle do mundo em suas mãos, daquele que criou os céus, a terra, o mar?
Esse Espírito é Ele mesmo que nos ensina as verdades do Pai. Um versículo que me marca muito, que me deixa impressionado, é aquele que diz: aos teus servos o Senhor dá até mesmo enquanto dorme. Já pensou que maravilha? Muitas vezes a gente chega em casa cheio de um dia estressante, de um trânsito estressante, de mil problemas que vivemos, ou que deixamos influenciar o nosso ânimo. Entramos para dentro de casa, nos preocupamos ali com as nossas coisas, né? Nosso banho, nossa alimentação, de repente uma TV, e deitamos. Sem ao menos dizer: Deus, obrigado por esse dia. E mesmo com essa postura, o Espírito Santo de Deus cuida das nossas vidas durante o nosso sono. Ele nos ensina durante o nosso sono. Quantas vezes você não teve um sonho em que você estava na igreja, louvando a Deus, e depois você nem lembrava desse hino? Quantas vezes você não teve um sonho em que você estava recebendo algo de Deus, e isso veio se concretizar depois? É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas até mesmo quando dormimos. E essa é uma verdade, isso é um versículo bíblico. Esse Espírito é aquele contra o qual... Amém. Amém. Vou ficar com a amarela de vez. Pronto, acabou a brincadeira. Bom, esse Espírito é o mesmo contra o qual não são perdoados os nossos pecados. Porque a Bíblia nos ensina que se há um pecado que não pode ser perdoado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes a gente cai no erro até mesmo de falar do cabelo da irmã, do tênis do irmão, do jeito de dançar do irmão, do jeito de cantar, da pregação de um determinado irmão, do jeito de cantar de um irmão. E até mesmo nisso Deus nos perdoa. Deus, através da sua infinita misericórdia, nos perdoa. Muitas vezes nós desejamos o mal, um coração amargo ao nosso inimigo, atribulado, perseguidor, tomara que bata esse carro e morra. Muitas vezes nós caímos nesse erro de desejar o mal a quem vive tramando contra as nossas vidas, e até mesmo contra esses pecados a misericórdia do Senhor nos perdoa. Olha só, pecado contra uma vida, o que vale demais para Deus, e até mesmo nesse sentido Deus nos perdoa. Mas se é um pecado com o qual nós precisamos tomar o máximo de cuidado durante toda a nossa vida, é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque esse a Bíblia nos ensina. Esse a Bíblia nos ensina que não é perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse é um pecado que não pode ser perdoado. E esse mesmo Espírito é o chamado Espírito da Verdade. É o Espírito que auxilia aos anjos maiores da igreja, muitas vezes até mesmo a levantar os seus líderes. É através do agir, do trabalhar e da decisão desse Santo Espírito que os líderes da igreja trabalham, levantando outros líderes. Amém? Glória a Deus. Lembramos um pouquinho quem é o Espírito Santo, esse que tem tantos filhos de nós. Agora, quem é Tiago? Tiago foi quem escreveu. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que ele faz habitar em nós tem imenso ciúme? Foi ele quem escreveu, amém? Está na Bíblia, amém? Mas quem foi Tiago? Sabemos alguma coisa sobre Tiago? Será que Tiago tinha tanta propriedade assim para escrever a respeito do Espírito Santo dessa maneira? Vamos só lembrar um pouco quem foi Tiago. Tiago foi o mais jovem dos apóstolos. Ele é tido na Bíblia como um dos apóstolos menos conhecidos, porque na verdade a sua preeminência veio depois da aparição de Cristo. Após a sua ressurreição é que Tiago teve um trabalho mais efetivo na obra do Senhor. E aí então um trabalho missionário. Tiago, ele tinha como lar a Galileia. Tiago, ele era filho de Alfeu. A Bíblia não fala muito sobre a profissão de Tiago, mas esse mesmo Tiago foi aquele que pregou na Palestina e no Egito, e que por trabalhar para o Senhor, trabalhar pelo Evangelho, ele aceitou ser crucificado. Ele poderia muitas vezes, como nós, dizer: eu não. Porque muitas vezes acontecem situações que nos colocam em questão em relação à nossa vida cristã. E muitas vezes nós temos ali a oportunidade de virar as costas para Cristo. Seja pleiteira no emprego, seja diante do início de um relacionamento. Eu estou falando do que eu vivi, ok? Eu já tive situações em que: mas você é cristão, não é? Não, eu não. Não, mas você não é crente? Eu não. Não, eu vou para a igreja, mas com receio de perder um relacionamento quando eu era jovem,
com receio de repente perder uma determinada vaga. E essa igreja aqui, essa empresa aqui, ela tem um nome meio assim, não sei, acho que eles não vão aceitar crente não. Melhor ficar na minha e dizer que leio a Bíblia de vez em quando, mas crente eu não sou. Mas Tiago não. Tiago, em prol do Evangelho, ele aceitou entregar a sua vida crucificado na sua vida missionária. Quem hoje aceitaria? Quem hoje se colocaria à disposição de ser crucificado em prol do Evangelho? Eu não deixo essa verdade por nada. Quem seria capaz, até mesmo de num tribunal, falar: olha, eu sigo esse Jesus, sim. Eu não largo esse Jesus por nada. Pode me encarcerar, pode me prender, pode me matar, pode me açoitar. Esse Jesus eu não deixo por nada. Muitas vezes nos falta coragem para orar. Muitas vezes nos falta ânimo e coragem para pregar o Evangelho. Muitas vezes nós nos colocamos em uma postura inerte, deixando de fazer a obra. Que dirá se fôssemos de repente julgados no tribunal, com pena, por exemplo, de decapitação? Esse foi Tiago, lembramos um pouco sobre a vida dele. Agora eu quero na verdade trazer para os irmãos o testemunho sobre a vida de um jovem. De um jovem com o qual eu tive muita afinidade, muita intimidade, e ainda tenho. É um jovem que teve uma história mais ou menos assim. Ele nasceu vendido. Essa foi uma verdade que ele soube depois de adolescente já. Mas ele nasceu vendido. A mãe dele o negociou, mesmo quando ele ainda estava no ventre. E aí veio o casal que havia comprado esse jovem ainda no ventre da sua mãe, um casal de alemães. Mas no último minuto, uma prima da mãe desse jovem falou: não, por favor, vamos fazer assim, não entregue ele. Não, mas eu já gastei o dinheiro, não entregue ele, por favor. Se a senhora não quiser ficar com ele, eu fico com ele, mas por favor, não entregue. E aí, depois de muita conversa, muito convencimento, a mãe desse jovem então, que até então estava prestes a nascer, ainda ficou meio em dúvida. E quando esse jovem nasceu, que ela olhou bem para a cara do bebê, ali com muita insistência da prima dela, ela ficou com esse bebê. Esse jovem nasceu numa família muito grande. Esse jovem, ele tem 9 irmãos. Esse mesmo jovem, ele teve muita dificuldade enquanto adolescente, enquanto criança. Ele tinha muita necessidade. Eles tinham uma vida muito simples. Muito simples. Afinal de contas eram 9, 10 pessoas morando numa casa de 2 cômodos. E quando o bispo trouxe aqui testemunho sobre a marmita, eu lembrei que na vida desse jovem, uma das coisas que mais marcou foi quando ele sentava, quando não tinha absolutamente nada para comer. A mãe dele, com o pouco que tinha, pegava uma bacia, aquecia o leite, enchia essa bacia pelo menos até metade de leite e picava o pão dentro dessa bacia. E essa sopinha de pão era a mesma que alimentava a essa criança e a outras 4 crianças. Forte. E esse jovem dependia até mesmo de doações para poder ir para a escola, porque não tinha tênis, não tinha roupa. Esse jovem passava muita dificuldade. Esse jovem, inclusive, ele teve uma vida muito conturbada, porque no seu lar, o seu pai tinha problemas de alcoolismo. Então ele presenciava por inúmeras vezes, por várias vezes na semana, o seu pai espancando a sua própria mãe. Esse jovem, por várias vezes, ele teve que fugir de casa por enfrentar o próprio pai. O homem que até então ele entendia como pai. Esse jovem, ele nasceu no candomblé. Ele nasceu no samba, porque era disso que a família dele vivia. Era a inspiração maior da família dele. A avó dele era mãe de santo, tinha um terreiro. Ele foi criado nesse terreiro e muito precoce ele foi ali, como eu posso dizer, consagrado Ogã, que são aqueles homenzinhos que tocam aqueles tambores lá. E ele era jovem ainda, mas a vida dele era aquilo. Enchia os olhos dele, aquela festa, aquelas pessoas, naquelas condições, naquelas situações. Ele ia para a Mata Virgem, ele ia para a cachoeira, ele ajudava a avó dele a matar bode, cabra, galinha. O que viesse para fazer, ele fazia. E ele puxava demais a saia da avó dele: vó, eu quero fazer meu santo. Vó, faz o meu santo. Porque era o sonho dele. E a avó dele sempre odiava: calma, você é muito novo.
Calma, espera mais um pouco. Calma, você é muito novo. E esse jovem, por várias vezes, como se não bastasse ter nascido vendido para uma família que ele não conhecia, ele não chegou a conhecer, por várias vezes ele teve intentos contra a vida dele. Foi na ponta de armas policiais, foi na ponta de armas bandidos, foi em acidentes domésticos, foram inúmeras aciladas do diabo para tirar a vida desse jovem. Inúmeras. Qualquer dia, numa outra oportunidade, com um pouquinho mais de tempo, eu trago o testemunho completo. Mas aos 16 anos de vida, esse jovem conheceu a Jesus. Ele conheceu a igreja. E ele foi recebido de uma maneira tão maravilhosa aos seus olhos, naquela igreja, que ele passou a frequentar e se interessar por aquelas coisas. Esse papo de Jesus. Esse papo de Jesus, para quem não quer intimidade com Deus, é um papo chato. Pode apostar, encosta do lado de alguém no seu serviço, na sua escola, até mesmo na sua rua. Alguém que não quer uma intimidade com Deus e começa a falar de Jesus. A primeira cara que ele vai fazer é: nossa, que papo chato. Porque esse papo de Jesus, para quem não quer intimidade com Deus, é um papo chato. Mas a maneira como aquele jovem foi recebido foi uma maneira tão calorosa e diferente para ele, que ele ficou aos pés e falou: dali eu não saio mais. E foi recebido naquele ministério. E num espaço muito curto de tempo, ele recebeu responsabilidades. Passou a participar do ministério de louvor, sendo baterista da igreja sede. Passou a participar do ministério de teatro. Chegou a ser o diretor do grupo teatral. Teve inúmeras situações ali naquele ministério, inúmeras responsabilidades diante de Deus. Foi ungido diácono. Naquele ministério ele se casou por uma escolha dele. Mas nesse mesmo ministério, também por escolha dele, ele foi julgado. Porque por ser um jovem inconsequente, fez uma escolha, e devido a essa escolha, teve as suas consequências. E as consequências resultaram numa outra decisão, que foi a separação. E a separação fez com que uma igreja toda que confiava naquele jovem, que olhava aquele jovem com brilho nos olhos, nossa, o julgasse e o apedrejasse e entulhasse o seu bolso. E aí então esse jovem pediu a bênção ao seu pastor: olha, pastor, não é pelo senhor, porque o pastor desse jovem realmente era uma bênção, o ajudou desde o primeiro passo e deu a bênção para que ele realmente seguisse um novo caminho, num novo ministério. E diante dessa bênção ele seguiu para um novo ministério. E nesse novo ministério ele passou a viver uma nova realidade. Essa nova realidade trouxe para ele um novo casamento, uma nova família. Essa nova realidade trouxe para ele experiências que ele não tinha vivido desde que havia se convertido lá em 1996. Essa nova realidade fez ele perceber que só ter responsabilidades diante de Deus não te faz um homem com a vida no altar. Essa nova vida com Deus o fez perceber que de nada adianta você ser o diácono, o baterista, o diretor do teatro, o diretor do departamento infantil e qualquer outra coisa, se você realmente não tiver uma vida no altar. Porque você vai se preocupar em impressionar as pessoas com o melhor do seu intelecto. Ah, vou montar uma peça agora que vai chocar a igreja. Ah, vou fazer uma virada aqui que até os músicos vão ficar de boca aberta. Mas se você não estiver com os seus planos, com os seus projetos, com as suas ações centradas na mão de Deus, você vai ter 1000 responsabilidades, 1000 plaquetas no peito, mas não vai ter a vida que Deus quer que você tenha. E aí eu volto um pouquinho mais. O Espírito Santo de Deus tem ciúme das nossas vidas. Se não fosse o ciúme que o Espírito Santo de Deus tem pela minha vida, sabe Deus onde eu estaria agora? Sabe Deus se eu não continuaria no candomblé? Sabe Deus se lá atrás a minha mãe não teria me vendido para um casal de alemães? Sabe Deus o que eu estaria fazendo agora? Se o Espírito Santo de Deus não tivesse ciúme, se Deus não tivesse um plano na minha vida, desde que eu fui gerado no ventre da minha mãe, sabe Deus se eu escaparia das ciladas que foram tramadas contra a minha vida? Sabe Deus se eu estaria aqui com uma família linda, servindo a Deus? Esse mesmo Espírito, a única coisa que Ele pede para cada um de nós é: me dê espaço,
Deixe-me trabalhar na sua vida. Deixe-me fazer. Deixe-me ter o controle. Esse mesmo Espírito que é aquele que cuida para que você sinta o seu coração ferver toda vez que você vai pisar em falso, ele te diz: olha, filho, se você me ouvir, se você aceitar que eu more no seu coração e te ajude nas suas próximas decisões, a sua coroa está garantida. A sua vida vai ter sim as provas, mas em cada uma das provas você será mais do que vencedor, porque eu sou o Espírito Santo de Deus. Eu sou aquele que fui enviado, eu sou aquele que fui prometido pelo Senhor Jesus. Não vos deixarei órfãos, disse o Senhor Jesus, e de fato não deixou. Eu sou o mesmo Espírito que atuei na vida de Sansão, Saul, Gibeão, Davi, e posso atuar com a mesma proporção na sua vida, mas me dê esse espaço. Me dê esse espaço para trabalhar. É só o que eu peço. Me dê esse espaço. Para encerrar, quero ler um último versículo com os queridos, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Prometo que já encerro, não vou tomar mais tempo, já passei do tempo, me perdoe hoje. Diz em Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Adriano, mas como eu posso adivinhar? De que maneira que eu posso agir, fazer, falar, pensar, para não entristecer o Espírito Santo de Deus? Gálatas nos ensina, no versículo 18, no versículo 23, de 22 a 23, no capítulo 5 de Gálatas, a Bíblia nos diz: mas o fruto do Espírito é amor. Tenha amor, demonstre amor, prove o seu amor, mas sem olhar a quem? Amor ágape, aquele amor que não espera recompensa. Prove esse amor, demonstre esse amor. Eu sei que muitas circunstâncias, eu sou prova disso, muitas vezes nós sentimos a vontade de meter o pé no pau da barraca mesmo. Ela quer saber, não quero mais saber disso, para mim já chega. Ah, meu filho não tem mais jeito. Esse meu marido não tem mais jeito, não dá mais. Esse meu esposo, esse meu namorado não tem mais jeito. O meu pai não tem mais jeito, cansei de quebrar com ele. A minha mãe não tem mais jeito. Ah, meu patrão não tem mais jeito. Essa minha amiga, não tem mais jeito não. Tem. Demonstre o seu amor. Hoje, quando eu estava fazendo a escova para vir para cá, o meu primo, que é quem me ajuda a fazer a escova, ele disse: nossa, acho tão linda essa maneira como Deus usa você e a Cássia. Como eu amo aquela vida. E aí eu disse: mas Deus pode te usar também. Isso não foi exclusivo para mim. Isso não é exclusivo para o bispo. Isso não é exclusivo para os músicos. Isso para cada um de nós. Deus pode nos usar. Só depende de nós. Até quando você vai ficar sentado na cadeira esperando que algum ministro venha aqui, pule, dê cambalhota, profetize apartamento, casa, carro, marido novo, mulher nova, e não levanta daí para fazer a obra? E não se entrega a Deus? E não permite que Deus te use em amor para as vidas que estão precisando? E não são poucas. Não são poucas. Se você olhar para a sua esquerda ou para a sua direita, seja no seu trabalho, na faculdade ou na sua rua, você vai ver que tem pessoas cambaleando para o caminho da morte, pessoas vivendo uma falsa felicidade, e você está assistindo isso de camarote e não consegue falar para essa pessoa: olha, Jesus te ama, sai dessa, não tem forças, vem, eu te ajudo. Amor é um dos frutos do Espírito. Gozo, que traduzindo significa alegria. Hoje todos aqui puderam provar da alegria de estar na presença de Deus. A igreja dança na presença de Deus. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Amém, livrou a você. Mas e o seu irmão que ainda não aceitou a Jesus? E o seu pai, a sua tia, seu marido, seu vizinho, seu colega de trabalho?
trabalho, que ainda não consegue viver essa alegria porque ainda não foi liberto, porque ainda não teve quem fosse levar para ele a verdade de Deus. Paz, longanimidade, que é paciência. E eu posso falar por mim. Minha esposa já chorou tantas vezes porque eu era um homem muito sanguíneo, eu era um homem muito Pedro. Então, qualquer coisa, a qualquer momento, puxava o freio de mão e falava: você é o quê, meu irmão? O bravinho da vez. E era no trânsito, e era na lanchonete, em qualquer lugar. Eu era o peito de ferro. Não tinha paciência. E Deus dá paciência. E você vê pessoas que eram tão intolerantes virarem uma flor diante da presença de Deus. Você vê pessoas que antes eram tão explosivas, só falarem em amor, só tratarem em amor, só agirem em amor. Benignidade, que é a gentileza. Bondade está ligada a boas ações, ações voluntárias e sem esperar recompensa. Fidelidade, que é lealdade, caráter incorruptível. Mansidão, que é o caráter brando e calmo. Domínio próprio, não age por impulso. Eu quantas vezes paguei o preço por agir por impulso. E uma das últimas situações em que eu quase agi por impulso foi quando esse homem aqui, através da inteligência de Cristo, me mostrou como ser estrategista diante de Deus e não pagar o preço. Porque a minha esposa que está do meu lado não me deixa mentir. Estava do meu lado nesse dia, ela me segurou no ombro e falou: fica na sua, se segura, se controla. Porque a minha vontade era de explodir, e é natural do homem. E aí Deus mais uma vez me ensinou como não ser impulsivo. Por que buscar esses frutos? Porque é o que alimenta o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E porque, acima de tudo, finalizando esse versículo, Gálatas 5:23, contra essas coisas não há lei. E você pode procurar no Código Civil, no Código Penal, pode procurar na lei de Moisés. Contra essas coisas não há lei. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha. O dia é hoje. Não é para daqui uma semana, quando o casal faça isso, vou esperar mais um pouquinho, estou vendo se eu gosto mesmo dessa igreja. Não, faça isso hoje. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, que chega a transbordar, que quando você senta na igreja, fica terminicando, divide isso. Contamine o seu irmão do lado com isso. Peça a Deus que te dê dons espirituais para que você seja usado, para que outras pessoas cheguem a esse mesmo patamar. Se você está marromeno, como eu estive alguns meses atrás, marromeno, até me desafiar diante de Deus, viver uma nova vida com Deus. Se você está bem a boca, tem hora que está bem, tem hora que está em depressão, querendo se jogar, tem hora que está pulando de alegria, tem hora que está chorando, ah, meu Deus. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus hoje transformar a sua vida. É o que Ele quer, e é o que Ele está disposto a fazer. Mas isso depende do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Nós muitas vezes é que retemos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nós muitas vezes é que impedimos que a salvação chegue até os nossos familiares. Nós é que muitas vezes impedimos a nossa prosperidade, sendo negligentes, por exemplo, nos dízimos e nas ofertas. Nós somos o nosso maior inimigo. Não seja mais o seu inimigo. Dê espaço ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa trabalhar na sua vida. Amém? Assim, agradeço a oportunidade. As palmas do Senhor. Essa mensagem realmente fica gravada na tábua do seu coração. Deus, Espírito Santo, Ele tem ciúme de você. Se você ainda não tomou o passo que te leva a ter o Espírito Santo como habitante do seu coração, tome esse passo hoje em nome do Senhor Jesus. Amém? Se agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmão, quem não tem ciúme?